levante suas mãos assim, diga: Deus, eu te rendo graças. Meu Deus do céu. Diga: Deus, eu te rendo graças, pois o Senhor é bom, porque o Senhor é o único digno. O Senhor é o único digno de toda adoração, de toda a minha entrega. E por isso, Deus, eu te louvarei. Amém, queridos. Eu queria que você entendesse isso, que esse é o tempo oportuno de nós entregarmos de verdade, sabe, de nos dedicarmos à adoração ao Senhor. Porque a adoração, queridos, não é o que nós estamos fazendo somente no momento do louvor. Sabe, a adoração, ela remete ao nosso estilo de vida, ao que nós carregamos, ao que nós levamos no nosso dia a dia. Ou seja, a nossa adoração tem mais a ver quando a música termina do que quando ela está tocando. Então eu queria que você percebesse isso, queridos, que o momento oportuno para adorar ao Senhor não é somente agora, mas é o exato momento que você precisa entender. Este é o presente, este é o momento em que a adoração, ela deve ser entregue de todo o corpo, de alma e de espírito. Então aproveita essa oportunidade e adora o Senhor de verdade, querido. Nós estamos declarando aqui que Ele é santo, o tempo inteiro Ele é santo. Só que exatamente nesse exato momento lá no céu está acontecendo o que, meu querido? Os anjos também estão dizendo que Ele é santo. Ele é santo, Ele é poderoso. A Bíblia deixa bem claro que os seres viventes também adoram a Ele. E os 24 anciãos se prostram diante do Senhor, meu querido. Eu acho que isso, quando nós expressamos de boca para fora, fica alguma coisa vaga, mas quando nós entendemos de que é algo poderoso adorar ao Senhor, queridos, é algo que nós estamos vivendo, porque lá no céu agora, não só os anjos estão adorando, mas os santos também que partiram para agora também estão adorando ao Senhor. Então existe esse momento de entrega, existe esse momento de louvar ao Senhor. Salmos 34:1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor continuará continuamente em minha boca. Ou seja, é algo que nós devemos fazer com continuidade, com aquilo que faz parte de nossa essência, de nossa entrega, nosso estilo de vida. Quando estão entendendo isso, diga amém. Amém. Então deixa eu cumprimentar os irmãos, né? Graça e paz. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está feliz, diga aleluia. Aleluia. Aleluia, queridos. Deus é bom, amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. Aleluia. Queridos, quando nós entendemos o conceito de adoração, o que eu estava falando aqui agora, é que eu preciso entender que nós estamos aqui, Deus nos preparou a nossa vida com propósito, com direcionamento, mas ao mesmo tempo também, nós temos em nós queima o desejo pela eternidade. E essa eternidade é estar com o Senhor. E não existe outra forma de estar com o Senhor, queridos, se nós não entendemos o princípio da adoração. Porque quando eu olho para o céu não vai ter culto, meu irmão. Não vai ter a oração de cura, sabe? Porque lá nós já seremos transformados o nosso corpo. Sabe, lá no céu não vai ter o momento da oferta, o momento do teatro, não vai ter nada disso, queridos. Eu preciso entender que lá a única coisa que permanecerá no céu é a nossa adoração. Então, quando eu tenho esse entendimento, queridos, eu tenho que partir, a minha vida, o princípio, a base tem que ser a adoração. Porque o resto é como se fosse, resto mesmo, sabe, consequência do que nós carregamos. A Bíblia vai dizer que todo ser que respira, louva ao Senhor. Faz aí, irmão, respira aí. Puxa aí. Ah, meus irmãos não querem respirar hoje, meu Deus do céu. A Bíblia deixa bem claro, queridos, que todo ser que respira louva ao Senhor. Sabe, isso é para que nós possamos entender, queridos, porque dentro de nós respiramos porque existe o sopro de vida de Deus em nós. Então nós carregamos essa essência, a essência da adoração. Então eu quero que você entenda hoje, queridos, o princípio da adoração diante do trono da graça. Amém? Vamos pegar essa base, para que nós possamos entender. Quantos encontraram, diga amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, amém? Diz assim, ó: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
Pelo quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nós têm sido doadas, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém, querido? Amém. Esse é o versículo base para que nós possamos entender, queridos, que nós já, em Cristo, quando Ele consumou tudo na cruz, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos e pelas promessas que Deus liberou para nós. Amém? Amém. Esse é o versículo base que deixa bem claro que nós somos abençoados em Deus. Mas eu quero que você entenda um princípio aqui, agora que nós estamos falando sobre o princípio de adoração, de que quando eu entendo que isso é uma base para que a minha vida também se molde aquilo que Deus quer, ou seja, para que o propósito de Deus se cumpra em minha vida, eu preciso entender dois princípios que são bases de um relacionamento com Deus. É justamente o relacionamento com Ele, que é a intimidade. São dois, nós temos que fundamentar nisso, em Deus. Sabe o que agrada a Deus de verdade? É um relacionamento com Ele. No princípio, isso fica bem claro quando você lê a Bíblia. Que Deus queria um relacionamento com o homem, Deus queria intimidade, Deus queria estar perto. E também a outra base é a adoração. Então, se nós entendemos o que é relacionar com Deus e adorar a Ele, querido, nós podemos crescer. Sabe, porque a Bíblia deixa bem claro que nós estamos avançando para uma plenitude. Sabe, então quando eu estou ministrando essa mensagem para você, é para que você avance, queridos. Não é nada para que você aprenda aqui, que você já tem o conhecimento. Mas o objetivo aqui é para que você não esqueça daquilo que você já sabe. Amém. Apenas lembrar você aquilo que você não deveria ter esquecido. Amém, queridos? Amém. Porque a adoração, queridos, ela é praticamente algo importante, de suma importância na vida de um filho de Deus. Porque ele nasceu para isso. Quantos estão entendendo o conceito do propósito aqui, de nascer para adorar a Deus? Diga amém. Amém. A Bíblia fala também que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando eu entendo que eu adoro ao Pai em espírito, que é como a entrega do meu coração, eu também entendo que com as minhas ações, né, ou seja, a verdade está nas minhas ações, no meu comportamento. Eu preciso entender, queridos, que existe um padrão de adoração ao Senhor também. Porque esse padrão de adoração é um padrão de entrega 100%. Porque em espírito eu entrego com a alma, com a minha consciência, sabendo que eu estou adorando a Deus, um conhecimento de adoração a Deus. Ao mesmo tempo também eu entrego com ações de graça, que é essa verdade que nós carregamos. Então, queridos, eu só quero reforçar aqui para que você entenda. Você lembra da história de Abinadab? Abinadab, ele estava ali, na sua casa estava o quê? A presença de Deus lá. Ficou por anos lá. Que a presença de Deus estava representada através da Arca da Aliança. Estava dentro da casa de um homem que conhecia a Deus. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que durante todo esse tempo, né, aproximadamente 20 anos, ali com Abinadab estava a presença de Deus, mas a vida daquele homem estava nítido que a vida daquele homem não era uma base ou estilo de vida de adorador. De alguém que buscava o Senhor com intensidade, com continuidade, como diz a palavra do Senhor. E você já conhece a história, queridos. Eu imagino que Abinadab, ele trazia mais um estilo de vida de murmuração, de reclamação, de pessoas que olhavam sempre o lado negativo da vida, de não entender o propósito de Deus para a vida dele. E a presença de Deus estava logo ali. Mas aí quando nós entendemos, queridos, que quando a Arca da Aliança ela chega na casa de Obed-Edom, o que acontece? Aquela pessoa ali entendeu o princípio da adoração. O retorno foi imediato, querido. A Bíblia deixa bem claro que durante os 3 meses que estava ali, todo mundo já sabia que Deus estava naquele lugar. Agora imagina 20 anos na casa de alguém que era também de importância. E durante 20 anos ninguém sabia que a presença de Deus estava ali. Porque pessoas não entenderam o princípio base da adoração. E é isso, queridos, que eu quero que você entenda. Porque a adoração, como eu já disse aqui, é algo importantíssimo para o Filho de Deus. Quando nós louvamos aqui, que aqui estamos, Deus, né, diante de quê? Do trono da graça. Quando eu falo de graça, querido, eu preciso entender isso. Porque, queridos, quando a Bíblia vai falar de homens que adoravam o Senhor, o próprio João, em Apocalipse, quando ele estava diante de Deus, o que ele fazia? Ele prostrava e adorava.
Quando eu leio a palavra de Deus e começo a ver os homens que tiveram visões celestiais, queridos, é de arrepiar mesmo. Porque, queridos, quando Daniel está falando que ele está vendo ali a glória de Deus, ele via coisas que eram, para nós hoje, é difícil de explicar com a própria imaginação, de entender, mas a Bíblia deixa bem claro que existia um temor. Sabe? Imagina você que já deve ter aquele sonho, né? Aquele sonho que te trava você assim, que você não consegue sair do lugar, não consegue mexer. Gente, o que está acontecendo? Deixa eu sair daqui, eu não saio. Imagina isso, queridos. Aqueles homens estavam diante daquilo que Deus estava se revelando a eles, e eles ficaram por dias assim, enfermos, ficaram doentes. Quando a palavra de Deus vai falar de João, quando ele estava recebendo a revelação ali de Apocalipse ali, como nós já conhecemos, ele se prostrava, ele não conseguia ficar de pé diante da presença de Deus. E esse, queridos, é o principal, a base, como a gente está falando, do estilo de vida de um cristão. João, o tempo inteiro, ele estava sempre prostrado. E quando ele começou a entender a revelação de Deus, ele também viu os 24 anciãos se prostrando. Ele também viu os seres viventes declarando. Isaías também, quando você vai ver, que quando ele teve uma visão, ele viu que anjos estavam o tempo inteiro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, queridos, eu só quero que você entenda que essa mensagem hoje é para que você entenda essa questão. Se posicione na adoração. O que Deus está querendo de você hoje é um posicionamento na adoração. E o que é esse posicionamento, queridos? É porque quando nós nos colocamos assim, mesmo quando nós nos colocamos diante de desafios que estão diante de nós, Deus o tempo inteiro, queridos, ele já se propôs a resolver. Porque nós somos filhos de Deus. Amém? Deus o tempo inteiro ele já se propôs. Sabe, porque a vontade de Deus é isso, é que você entenda que Ele está ali para te abençoar. Sabe, o que Deus mais quer é derramar sobre você bênçãos. Mas quando o cristão não tem a mente aberta para entender ou se posicionar, ele não vai receber. Porque, queridos, olha, Deus já está pronto para te abençoar, mas mesmo assim Ele quer que você se posicione. Pode estar entendendo? Amém? Amém. Então, queridos, quando eu entendo que a adoração que eu faço, a entrega que eu faço, não é para mim receber algo de Deus. Não é para mim, Deus, eu vou adorar o Senhor aqui amanhã, eu quero receber muitas bênçãos. Não, meu querido. Eu preciso entender que nós já fomos abençoados. Como o versículo básico que nós lemos aqui, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, querido. Sabe o que quando eu falo de bênçãos, o que define bênção? O que é bênção para você, querido? Se você falar todas as palavras que definem para você bênção, é todas elas mesmo que Deus liberou para você. Amém. É todas as sortes de bênção. Amém. Então, queridos, são um princípio que nós precisamos entender. Mas eu só consigo liberar essa sorte de bênçãos para a minha vida quando eu me posiciono em adoração ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém? Amém. Porque quando eu me posiciono em adoração, querido, o céu, vamos dizer assim, eu libero o céu sobre a minha vida. Geralmente eu tenho pregado muito sobre um conceito mais maduro, vamos dizer assim. Eu já sou cristão, eu já tenho a base principal ali para me avançar no Evangelho, agora eu preciso aprofundar mais. Só que, queridos, quando eu começo a ver que muitas pessoas, muitos cristãos, estão estagnados, sabe? Não querem avançar, não querem entender princípios bases para poder receber um alimento mais sólido. E aí não adianta você pregar, não adianta você falar, irmão, já está disponível para você, e os irmãos não recebem, porque não entenderam o princípio. E é isso, queridos, que Deus quer que você entenda. Louvor e adoração que você carrega, que você entrega, é um estilo de vida, é algo que você vive, é algo que você entrega, não é uma troca por bênçãos do Senhor, porque isso já está liberado para você. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Porque, queridos, quando você vai olhar aí fora, muitos entendem adoração como estilo musical. Porque hoje tem o estilo gospel e tem o estilo adoração também agora. Worship. E, queridos, Deus quer que você entenda que não tem nada a ver com o gênero musical, com o pop, com o rock, com o estilo de música que você curte, não, meu querido. Adoração não tem nada a ver com isso. Adoração tem a ver com aquilo que nós fomos criados para ser. Nós temos que ser um coração adorador sempre, meu querido. Então, queridos, olha, como que nós posicionamos em Deus? Eu preciso ter esse entendimento. Como é que eu me posiciono em Deus em adoração para me entender de que as bênçãos do Senhor estão disponíveis para mim? Porque, queridos, quando eu entendo que eu não adoro, a única certeza que eu tenho é que eu não estou me movendo em fé. Fé também, que são a nossa base, é o nosso fundamento também.
Então eu entendo que quando eu estou falando da adoração, é uma coisa de que eu não estar andando em fé, é porque quando eu não adoro, eu também travo as bênçãos de Deus que estão liberadas para mim. E as bênçãos de Deus são liberadas através da fé. Amém? Amém. Quando estão entendendo isso, diga amém. Amém. Queridos, olha só. Adorar a Deus não é só, nós entendemos que eu preciso estar num culto, eu preciso estar congregando. Ou seja, eu preciso estar só na igreja. Eu preciso estar só no meio de irmãos que o irmão tem que fazer aquele som para me sentir. Irmão, você vai sentir exatamente a emoção. É sentimento. Não tem nada a ver com adoração. Mas existe, queridos, a partir de um despertar de você, que você vai entender que a sua consciência está adorando, o seu coração está totalmente entregue a Deus, as suas ações e as suas atitudes estão mostrando que você está realmente entregue em adoração ao Senhor. Não tem como, não tem outra forma. Amém. Porque, queridos, o que nós percebemos, o que tem sido percebido diante de tantos de filhos de Deus é que você percebe que as pessoas amam a Deus de verdade. Aquele cara ali tem uma entrega, aquela pessoa tem uma entrega de verdade diante de Deus, mas ela não está desfrutando de algo que Deus já liberou para ela, porque ela não tem um entendimento claro, sabe? Ama a Deus, mas ainda não está desfrutando daquilo que Deus já liberou para ela. Amém, queridos? Amém. É percebido, queridos, que ao contrário disso, de nós desfrutarmos aquilo que nós herdamos como filho, que somos co-herdeiros das promessas, é que, ao contrário de vivermos essas bênçãos, a gente está vivendo derrotas. A gente está vivendo, vamos dizer assim, fracassos, doenças. Estamos assistindo essas coisas acontecerem em nossa vida e depois falamos que estamos crendo naquilo que nós estamos carregando. É isso que você precisa entender, queridos. Ao contrário do que só falar do que ama a Deus, é entender princípios para que Deus libere sobre nós aquilo que Ele prometeu. Amém? Amém. Então, quando eu falo que você, queridos, não deve só entregar para Deus em nenhum momento específico, no momento de culto, ou só no domingo, ou só na quinta-feira, num dia específico do culto que você vem, é entender que, queridos, que dentro do seu quarto a presença de Deus está lá também, e que se você tem temor e tremor diante de Deus, você vai se entregar a Deus em adoração. Sabe qual que é a base nossa, queridos? Isso para mim é a parte que às vezes a gente entra no modo rotina e esquecemos. A hora de dormir, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, glória a Deus, obrigado, mas e vai deitar. É sempre assim, ou até faz diferente, que às vezes que eu acho que a pessoa perde até o que está carregando no conceito espiritual, porque chega depois da igreja, depois de receber algo poderoso, já chega, liga a televisão, começa a receber um monte de informação lá que mundana, vamos dizer assim. Não estou falando que você tem que não ver televisão não, queridos, mas às vezes você está carregado de Deus, aí é o momento de você ir para o seu quarto, ajoelhar e orar e adorar a Deus, aí você vai e se entrega para o mundo de novo. Eu não estou dizendo isso, tá, queridos? Eu estou falando que é para você entender essa base de que quando o nosso comportamento demonstra que aquilo que nós estamos vivendo é só por aparência ou por um momento, aí eu estou no culto, eu estou adorando, eu estou em casa, eu não faço isso. É isso que nós precisamos entender, queridos, que existe o entendimento de que a adoração não é só na igreja, mas também no quarto. E quando eu entro no quarto, eu preciso entender que a base é a adoração. Então por que ao invés de você começar orando, já, meu Deus, obrigado. Não, começa adorando. Começa, santo é o Senhor. Comece louvando o louvor. Aí que você vai ver que a atmosfera do céu vai começar a descer, queridos. Qual que é a atmosfera do céu? É o que eu já falei. O que está acontecendo lá agora? Enquanto eu estou aqui pregando, o irmão está sentado me escutando. Sabe o que está acontecendo no céu? Louvor e adoração, meu querido. Então, se você quer receber na sua casa a atmosfera do céu, algo poderoso que vem diretamente do céu para nós, olha, queridos, a oração de Jesus Cristo é o quê? Assim na terra, nós queremos aquilo que é como é no céu. Essa é a oração, a oração base que nós precisamos saber, a oração base que Jesus nos ensinou. Então, queridos, eu preciso ter esse entendimento. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse 4:8. Apocalipse 4, versículo 8. Amém, queridos? Amém. Você tem liberdade de adorar o Senhor. Amém, querido? Aleluia. Essa é a atmosfera do céu, meu querido. É a atmosfera de adoração. É de temor, sabe? É de tremor diante de Deus.
Quando se encontrar, diga amém. 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 Apocalipse 4:8 diz assim, ó. E os 4 animais tinham, cada um, lê essa parte aí para mim, que é meu está bem bugado. Cada um dos seres tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, 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 Senhor, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e ainda virá. Amém. Quantos entenderam esse versículo? Olha só, a Bíblia está deixando bem claro que aqueles seres viventes, né, aqueles 4 animais que estavam ali, eles estavam diante do Senhor dizendo Santo, 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 mas aqui a Bíblia deixa bem claro só que eles não descansavam, nem de dia e nem de noite, eles estavam fazendo o que, meu querido? Dizendo Santo, Santo, Santo. Queridos, quando eu leio esse versículo eu preciso entender, eles estão o tempo inteiro dizendo Santo, 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 dizendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o que era e é o que há de vir. Eles fazem isso o tempo inteiro, sem cessar, incansavelmente, a Bíblia deixa bem claro. E aí eu me pego, às vezes, queridos, fazendo isso de vez em quando, e ainda canso. Quando estão entendendo essa questão, que nós precisamos ter a percepção de que aquilo que nós carregamos, queridos, não vem da terra, vem do céu. Amém. E no céu está sendo o que, queridos? O que está sendo liberado? Qual que é a atmosfera que está sendo criada? A atmosfera da adoração. E eu estou reforçando isso, queridos, para que você entenda hoje. O versículo continua, versículo 9 diz assim, ó. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e o que vive para todo sempre, aí a Bíblia vem falando que logo em seguida vem os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste o quê? Todas as coisas e por sua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, queridos, eu quero que você entenda essa questão, essa atmosfera do céu. Os anjos estão adorando ao Senhor, os anciões estão ali declarando que eles adoram a Deus por todas as coisas que foram criadas. Isso é poderoso, queridos, porque quando eu tenho esse princípio de base de saber que a minha entrega e minha adoração é entender que Deus criou todas as coisas, e é por isso que eu adoro, é por isso que eu sirvo, isso faz toda a diferença, querido. Às vezes nós deixamos, eu me peguei, foi no sábado, né? Eu peguei, estava dentro do ônibus e eu comecei a olhar pela janela. Uma coisa que eu não fazia, só fazia quando eu era pequeno. Eu comecei a olhar para as nuvens e falei assim: gente, parece algodão doce, olha que lindo. Coisa que só criança faz, de começar a admirar, até contemplação, de começar a ver a beleza que Deus criou para nós, querido. Sabe, de ver o sol se pondo. Eu acho que a maioria das vezes está, nesse momento em que está acontecendo essas coisas, a gente está entregue às mídias sociais, a gente está entregue aos nossos afazeres, e estamos esquecendo, queridos, que Deus colocou, todas as coisas foram criadas para que nós possamos desfrutar disso. Amém. Então, nesse momento em que eu não estou contemplando as coisas que foram criadas, eu não entendo o princípio da adoração, porque os anciões estavam prostrando, eles declaravam dessa forma. Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Eles estavam trazendo para eles que o conhecimento que eles tinham é que Deus tinha feito todas as coisas e criado todas as coisas. E é por isso que Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra e de adoração. Amém, queridos? Amém. Então, queridos, eu quero que você entenda isso, que adoração, louvor, vai ser sempre a vida que você leva depois que a música acaba, depois que o louvor termina. Essa vida, se você não consegue, existe um pensamento fácil para que você entenda, queridos, para saber se o seu coração está cheio de Deus ou não. É no momento em que você está sem nada para fazer. O que sua mente está pensando? Eu estou assim agora, vamos dizer, a palavra que todo mundo conhece, viajando na maionese, né? Nessa hora, seu pensamento está ligado em quê? Porque é nessa hora que o coração nosso se revela, onde estão nossos pensamentos, onde está o nosso coração. Então, nesse momento, querido, quando você está ali, né, meditando, qual que é a meditação sua? É em adoração? É de entender que todas as coisas, até onde você chegou, até ali o Senhor te sustentou, até onde eu estou chegando aqui, até aqui, que realmente as bênçãos do Senhor estão correndo atrás de mim?
Eu tô tendo essa percepção dessas coisas. Então, queridos, não tem muito a ver com fim à igreja, mas assim, eu ter consciência do que eu estou fazendo aqui. Amém, queridos? Amém. Eu estou vendo os irmãos com cara de assustado, eu acho que estou pegando pesado. Mas olha só, queridos, a vontade de Deus é, assim como na oração de Jesus, é que o que acontece no céu também aconteça na terra. E só vai acontecer isso, queridos, mediante aqueles que entenderam que são filhos de Deus. Porque Deus nos colocou aqui para ser embaixadores do céu aqui na terra, embaixadores do reino. Amém. Imagina, queridos, eu ser embaixador de um reino onde tem tudo e eu não tenho nada para falar que eu sou realmente representante daquele lugar. E às vezes, queridos, nós falamos num conceito, às vezes entendemos sempre num conceito material, né? E não, queridos, Deus está falando, o tudo que você tem, queridos, é o que está dentro de você, é o que você carrega. A essência que foi derramada em você, sabe, queridos? Porque existe uma unção liberada sobre a nossa vida, amém, queridos? Amém. E essa unção, ela flui exatamente no momento da nossa entrega e adoração. Porque não vai ser do nada, irmão, recebi aqui a unção. Não é não, meu querido, é a partir do momento da entrega. É a partir do momento que você entende que você está relacionando com Deus, tendo intimidade com Ele, adorando a Ele. Os dois princípios que eu disse aqui no início. Se não está acontecendo isso, queridos, a vontade de Deus, que você sabe que são boa, perfeita, agradável, não está acontecendo diante de você, na sua vida, ou aonde você está, você precisa melhorar, meu querido. Essa é a verdade. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos crescer em plenitude. Nosso objetivo é esse, crescer. Amém. Quando você vai ler, queridos, a história de Marta e Maria, né, que você conhece muito bem. Agora, sinceramente, eu confundi aqui quem que estava fazendo o que, né? Marta estava distraída com seus afazeres. Enquanto ela estava distraída, Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, escutando tudo o que Jesus tinha para entregar naquele momento. E aí Marta, com toda a sua razão óbvia, cobrou Jesus para que liberasse Maria para ajudar ela, queridos, mas você já conhece a história. Hoje, queridos, nós estamos vivendo justamente como Marta. Sabe por quê? Porque, como eu disse aqui, que a nossa base, o nosso princípio, o que é mais importante é a adoração. Só que hoje nós colocamos tudo que é urgente antes do que é mais importante na frente. E aí é onde que nós caímos, ou seja, nós não entendemos o que é necessário. E quando Jesus fala, né, fala assim, eu não vou liberar Maria não, porque ela está fazendo exatamente o necessário, e dela isso não vai ser tirado, meu querido. Então eu preciso entender, queridos, aonde que ela estava diante de Jesus, e o que era importante, aquele momento, aquela hora, Jesus estava ali na casa dela, ela estava recebendo a presença, a representação do próprio Deus ali na casa dela, e ela fez exatamente o que era importante, e Marta estava fazendo o que era urgente. Então, queridos, como o mundo, hoje nós vemos que o mundo nos molda diante das distrações, né, que é uma ferramenta que o inimigo usa hoje para fazer com que nós afastamos desse conceito de adoração diante de Deus, que é distrair com qualquer coisa. Tudo é urgente, tudo é importante, mas a adoração ela deixa para um tempo oportuno. Quando eu for na igreja, eu realmente entrego. Deus, quando chegar lá é que eu vou falar com o Senhor, não vou orar agora, não vou me entregar agora. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos posicionar na adoração. Amém, queridos? Amém. Porque, queridos, quando eu entendo coisas básicas, eu começo a fluir naquilo que já está liberado para mim. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Se eu tivesse... Imagina uma pessoa que tem um carro agora. Vou colocar um carro que gasta muita gasolina. Que carro você compra? Olha só. Um carro que consome muita gasolina. Você tem aquele carro. É um carro muito... vamos dizer assim, um carro muito conceituado que você tem, que você anda. Mas, queridos, esse carro, por mais que seja muito, muito conceituado, um carro de conforto, um carro lindo, ele precisa de combustível. E aí, nesse momento de que nós precisamos entender que nós precisamos de combustível, nós também precisamos entender que andar com um tanque cheio é bom, não é? Andar com um tanque cheio é muito bom.
Mas agora, queridos, aí você sabe que para andar com um tanque cheio, você tem que ter um recurso, passar num posto de combustível e ali abastecer seu carro para você continuar rodando, para você continuar caminhando. Então toda vez você tem que levantar recurso, e depois que você levanta esse recurso, você vai lá e investe naquilo que você tanto deseja, né? Andar com o tanque cheio. Mas aí, queridos, imagina que se seu pai, e você não tem percepção disso, o seu pai é o dono da Petrobras, irmão. Imagina isso. Entenda, queridos, em que momento você vai andar com o tanque vazio quando você tem percepção dessas coisas? Então, queridos, eu quero que você entenda isso, de que achamos que sempre estamos fazendo o suficiente, mas nunca estamos nos posicionando na adoração de verdade. Porque ainda nós não entendemos a quem nós estamos servindo e adorando. Nós não entendemos quem que se colocou e se ofereceu para apagar os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Nós ainda não estamos entendendo que alguém fez algo que, se dependesse de mim, nem se eu tentasse ia dar resolver. Eu preciso ter esse entendimento, queridos, porque aí a partir daí eu tenho esse entendimento, eu começo a andar com um tanque cheio. Por quê, queridos? Porque agora eu entendo, não é por minha causa, não é por meu merecimento, é pela graça de Deus que já foi liberada em mim. E essas bênçãos me alcançam por causa disso, porque eu me entrego em adoração e recebo aquilo que já é meu. Esse é o meu posicionamento em adoração a Deus. Kennedy Reagan, eu não sei falar esse nome, Kennedy Reagan, ele diz muito, né? É uma frase que ele fala muito, que o louvor e a adoração, ela traz unção. E essa é uma pura verdade. E aí, queridos, por que nós não estamos sentindo essa unção? Por que nós não estamos fluindo nessa unção que já está liberada para nós? Esta ministração hoje é mais para trazer você essa reflexão, esse entendimento daquilo que você carrega e que já está disponível para você e você ainda não acessou. É por isso que nós chamamos comunidade acesso, tá? Mas olha só, queridos, essa unção, essa mesma unção que nós carregamos é a mesma que despedaça todo o jugo, é que despedaça todo o peso que nós às vezes queremos carregar, porque nós não entendemos aquilo que Deus já liberou para nós. O que está te privando, queridos, de receber o que já é seu, queridos, é você não entender que você precisa se posicionar em adoração e entrega diante de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu sou um estilo de pessoa, eu sou pessoa visual. Visual, se vocês não sabem, é pessoas que imaginam tudo na cena, né? A cena, aí você tem que desenhar para você entender. E às vezes o visual tem alguns defeitos, né? Que é o defeito é o quê? Eu tenho que falar muito, reforçar, bater na tecla, a mesma coisa, para ver se a pessoa entendeu o desenho que você já tem aqui. E às vezes, queridos, você entendendo isso também, esse reforço que é entregue para você, isso vai ficar na sua mente, vai ser entregue diante de você, que você vai saber, cara, foi repetido, foi falado a mesma coisa, mas que coisa que é? De tão repetida que você sabe agora. E aí você entende aquilo, queridos, e começa a colocar em prática, amém, queridos? Amém. Adoração ao Senhor em espírito e verdade é isso, é com entendimento e com ações de graça, com ações, com atitude. Então quando eu já entendi, agora eu preciso fazer o quê? Eu já tenho conhecimento, agora eu preciso fazer o quê? Ter ação. Então, queridos, a adoração ela tem muito mais a ver com uma vida com Deus. Tem mais a ver com uma vida de consagração, uma vida de rendição diante de Deus. Um coração quebrantado. Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. Capítulo 2. Aleluia. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Queridos, a glória é de quem? A glória é de quem? Meu Deus, eu estou falando só assim. A glória é de quem? Deus! E é por isso que nós entendemos que a glória é dele, queridos, a importância de você ignorar quem está do seu lado e começar a dar um brado aí, glória a Deus, fica à vontade, meu querido, não fica esperando ninguém falar para você, não. Talvez você não entenda que isso talvez seja uma cultura, né? O irmão é pentecostal, o irmão é da parede preta, church, não, mas não, meu querido, não tem a ver com isso, não. Tem a ver quando eu entendo, eu expresso aquilo que eu entendo. Então, dar glórias a Deus deve ser algo como se você dizer, oi, bom dia, meu querido.
Eita glória. Então fica à vontade, sinta a liberdade de dar glórias e aleluia para Ele, amém? Quando você encontrar Eclesiastes no capítulo 2, versículo 24, diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, olha, presta atenção nesse versículo que é poderoso. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? Deus. De Deus. Queridos, que versículo poderoso. Nós vamos continuar lendo, mas olha só. Não há nada melhor para o homem, quer dizer, do que comer, beber e fazer as coisas que ele gosta, né? Se deleita. Ou seja, o bem do seu trabalho. Mas ao mesmo tempo eu preciso ter o entendimento, queridos, de que isso também vem do Senhor. Amém. Então, queridos, na hora que você vai alimentar, na hora que você vai beber, na hora que você vai trabalhar ou desfrutar de algo, queridos, você precisa entender que aquilo é mérito seu. Porque você está fazendo, você está no paladar ali, está degustando, né? Você está tocando, está sentindo, seus sentidos estão todos funcionando. Mas olha só, também isso vem da mão de Deus. Quando eu entendo isso, queridos, que por mais que eu estou fazendo, eu entendo que a mão de Deus está movendo sobre essas coisas. Então é nesse momento que eu entendo o que é o princípio da adoração. Amém. Porque eu posso fazer, mas eu prefiro que Deus também interfira ali, que tenha a mão de Deus no meio daquilo. Sabe, você está fazendo o seu trabalho, você pode fazer, você aprendeu, estudou e dedicou para aquele trabalho, mas olha só, eu preciso entender que a mão de Deus também está ali. Você chegou ao seu cargo, você está ali porque a mão de Deus está ali. Então, queridos, entenda que em tudo que você faz, em toda a sua atitude, seu comportamento, no seu fazer, a mão de Deus está lá. E aí, a partir do momento que eu tenho essa percepção, tudo que eu faço, eu dou graças. Tudo que eu faço, eu adoro. Ah, vou tomar água? Obrigado, Senhor, porque eu estou tomando água. Vai desfrutar de um passeio, de um carro? Obrigado, Senhor, porque eu posso desfrutar de um passeio. É por isso que eu preciso entender isso, quer dizer, é meu posicionamento em Deus de que eu sei que eu posso fazer, sozinho dá para mim ir, eu tenho condições, mas olha só, a mão de Deus está aqui, e é por isso que eu vou adorá-lo, é por isso que eu vou agradecê-lo o tempo inteiro. Amém, queridos? O versículo 25 diz assim, ó, pois, separado deste, quem pode comer ou beber, pode comer ou quem pode alegrar-se? O versículo 26 diz assim, ó, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Queridos, então eu preciso só entender, aqui está as bases dos princípios de você entender uma vida de um estilo de adoração ao Senhor. Porque Deus dá o que? Sabedoria. Se você precisa de sabedoria, você vê, presta atenção nisso, Deus dá. Se você precisa de conhecimento, Deus dá também. Deus dá prazer ao homem também o quê? Mas o homem que lhe agrada. E agradar a Deus, se você vai agradar como? Olha que poderoso isso. Mas não fica só aí. Isso aí, o versículo continua. Olha que poderoso. Mas ao pecador, Deus dá o quê? Trabalho. Isso é poderoso, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos exatamente dessa forma. Nós estamos trabalhando, estamos lutando. Não estou falando que você é pecador não, meu querido. Estou falando que você ainda não entendeu o princípio da adoração. Porque aos seus filhos, o Senhor dá sabedoria, conhecimento, prazer. Porque você agrada a Ele. E como que você agrada a Deus? Exatamente como os anjos fazem. Exatamente como os anciões estão fazendo. Adorando a Ele. Isso é agradar a Deus. E aí vem o versículo continua. Olha só. Mas ao pecador Deus dá trabalho para quê? Para que Deus dá trabalho para o pecador? Escuta só. Para que ele ajunte e amontoe. O quê? Para quê? A fim de dar aquele que agrada a Deus. Meu querido, isso é muito poderoso. Se você ainda não entendeu, queridos, porque eu preciso entender o princípio de que quando você é adorador, eu não preciso mais me esforçar tanto. Eu preciso só ter o entendimento daquilo. Por quê? Porque alguém está trabalhando lá fora. Para quê? Para que você receba aquilo que ele está carregando com suor lá. O que ele está esforçando lá, está liberado para você, meu querido. Você não entendeu, queridos? Talvez você está vendo lá que seu patrão está na ignorância, está no pecado, está na perdição lá. E você só está adorando. Eu estou servindo, eu estou buscando a Deus. Então, ele está trabalhando lá, ele está produzindo para quê? Para que você receba aquilo que já está sendo produzido com o suor dele. Isso é princípio da adoração. Amém, queridos? Estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, queridos, você só agrada a Deus adorando. Quem não agrada a Deus,
Deus está te dando trabalho. E você não está entendendo isso. Eu só preciso entender e você entenda isso, que ele saia entendendo isso, que tem gente trabalhando para depositar na sua vida. Amém. Tem gente suando lá fora porque não tem princípio, mas você tem, e por causa disso eles estão trabalhando para depositar sobre a sua vida. Amém. Você está entendendo isso, meu querido? Amém. Isaías 10, 27 diz assim, ó: acontecerá naquele dia, que dia é esse, meu querido? Que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa da gordura. Olha só, é um versículo que arremete que eu preciso entender, queridos. Que aquilo que era peso para mim, onde eu entendo que eu preciso me esforçar para fazer, eu preciso trabalhar, mas a partir do momento que eu entendo que eu adoro, que eu sirvo ao Senhor, aquele peso, aquele jugo pesado que eu tinha que fazer o esforço aqui, não tem mais. Agora eu só a contemplo. Olha que beleza do Senhor, que dia lindo, dia maravilhoso. E eu começo a adorar ao Senhor e aí as coisas começam a acontecer. Tem gente trabalhando no seu favor. Isso é poderoso. Isso, queridos, são resultado dos frutos dos seus lábios. Lábios de quem? De adorador. Amém. E não é um adorador, como eu já disse aqui, o adorador da frente do púlpito, não é um adorador sentado na cadeira, não, é o adorador do quarto, sabe? Aquele que se entrega de verdade. É um adorador que tem o seu estilo de vida em adoração ao Senhor. Amém, querido? Amém. Então, queridos, entenda isso, que você carrega essa unção, a unção do santo, né? Que ela é a unção que despedaça todo o jugo. Eu só quero que você entenda isso, queridos. Começa a ter prática, né, dessas coisas na sua vida. Que coisas são essas, queridos? Viver um relacionamento com Deus e viver em adoração diante de Deus. Sabe, é ter intimidade com Ele, o Criador de todas as coisas. Abra também a sua Bíblia, 1 João capítulo 2. Aleluia. Vai dando glória aí, meu querido. Aleluia. Se você entender que tem alguém trabalhando em seu favor, querido, eu estava dando glória o tempo inteiro. Ô glória! Ô glória! Aleluia! É. 1 João capítulo 2, versículo 20. Só para reforçar aqui, existe uma unção que você carrega, amém, querido? Essa unção que despedaça todo o jugo, diz assim, ó. 1 João 2,20 diz assim, ó: e vós tendes a unção que vem do Santo, e sabei todas as coisas. Versículo 27, pula aí. Diz assim, ó: e a unção que vos recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, queridos, olha só. A unção que nós recebemos dele, ela permanece em nós. Ela permanece em nós, amém, igreja? Amém. Ela permanece em nós, amém, igreja? Qual que é o princípio da unção? Ela é o quê? Despedaçar o quê? Todo o jugo. Então, se ela permanece em você, em todo momento você está despedaçando todo o jugo, todo o peso. Eu preciso entender isso, queridos, porque aí eu começo a andar leve, sabe? Começo a voar, eu começo a andar, eu começo a perceber. Queridos, o que você carrega, tenha percepção disso. E o que você precisa entregar? Queridos, a base da graça, ela é tão poderosa, é tão abundante graça, vamos dizer assim, né? Muitos falam ainda hipergraça, mas a palavra abundante hiper, no grego é a mesma coisa, tá, gente? E aí, eu preciso entender isso, de que enquanto muito lá no Velho Testamento tinha que fazer, bate com a vara no cajado, sobe no monte, entrega seu filho, faz alguma coisa, meu irmão. Eu só preciso fazer o quê? Eu só preciso entender e começar a declarar, sabe? Eu preciso declarar, não preciso fazer. Deus, eu já sou abençoado. Deus, eu já sou renovado, eu já sou cheio. Eu sou filho e é por isso que eu sou curado, é por isso que eu carrego as bênçãos do Senhor. Esse é meu esforço, meu querido. Então eu preciso entender isso, que essa unção que você carrega, ela está dentro de você, ela fica em você, amém?
Jesus, queridos, ele é a base para que nós possamos entender o princípio da adoração também, porque o tempo inteiro Jesus tirava um tempo e estava em adoração e em oração diante dele. Justamente os dois princípios que a gente precisa entender: oração, relacionamento. Adoração é o que Deus quer receber de nós, é o que agrada a Ele. Amém. O versículo mais conhecido, né, querido? João 4:23 diz assim, ó: mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque, queridos, olha só, o versículo continua: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Porque, queridos, quando eu entendo isso, às vezes a gente acha que a gente foi feito para princípios básicos. Eu preciso criar uma família, eu preciso ter uma condição financeira legal. Essas são as bases que a gente coloca, né? Ter filhos, recursos. Queridos, e você precisa entender que você foi criado para exatamente esses dois propósitos: relacionamento e adoração. Amém. Essa é a base. O restante é consequência dessa base. Amém, queridos? Amém. Porque quando eu entendo o princípio também da mordomia, eu entendo que nada é meu, tudo é dele, e ele só colocou diante de mim porque eu entendi isso. Sabe, quanto mais eu entendo que quanto mais eu entrego para ele, mais eu adoro a ele, mais ele vai entregar para mim, que isso é poderoso. As coisas começam a acontecer, começam a fluir em nossas vidas. Amém? Amém. Receber bênção, querido, receber poder de Deus é consequência da sua adoração. Então, eu quero só que você reflita nisso. Está cheio de bênção na sua vida, meu irmão? Se não está, meu irmão, agora é o momento de você entender o princípio da adoração. Amém. Ou então, se está também acontecendo, agora você vai intensificar, mas que vai acontecer o quê? A explosão de bênção na sua vida, meu querido. Amém. Recalcada e sacudida, como diz a palavra do Senhor. Amém? Amém? Amém. Porque, queridos, é muito fácil, sabe? Quando aí já vem um entendimento que às vezes nós ignoramos, porque nós levamos só o que nós falamos, nós colocamos de boca para fora e não entendemos. É muito fácil você pegar e cantar um louvor: Deus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Deus. E aí, irmão, vem a primeira lutinha, vem a primeira situação. Cadê aquela confiança em Deus? Não, Deus, deixa que eu resolvo, eu sou melhor nisso aqui, já passei por isso, Deus, então eu sei resolver. Queridos, hoje nós vemos muito isso, sabe, que nós precisamos entender, ou então é saber que o que nós cantamos, o que nós colocamos de boca para fora, vem do nosso coração, é aquilo que nós estamos vivendo. Você já deve ter visto aí fora a polêmica em cima daquele hino, né? Eu estou entregando a minha mãe, gastando a minha vida, entregando tudo por Ti. E aí eu vou colocar a minha opinião aqui, tá, irmão? Não pegue isso como base sólida para isso. Mas o compositor do louvor, ele deixou bem claro que quando ele estava fazendo esse hino, ele estava o tempo inteiro estudando sobre a história de João Batista. E aí quando ele pega a base da história de João Batista, ele fala: esse cara aqui, ele está gastando a vida dele inteira só para vir Jesus ali. Ele estava fazendo essa base. E aí ele foi e fez o louvor baseado nesse contexto. E hoje nós cantamos, nós adoramos, eu estou gastando a minha vida. E aí você vai enxergar que isso não é verdade nem 99% na vida de muitos cristãos. O que você está gastando a sua vida mesmo de verdade? Eu estou fazendo algo, alguém gasta de alguma forma. Mas olha só, queridos, o que Deus quer de você não é isso. Você quer gastar a sua vida, queridos? Gasta desfrutando das bênçãos que Deus já liberou para você. Então, queridos, quando eu entendo que eu vivo o que eu canto, eu preciso entender que os louvores que devem sair da minha boca, louvor de adoração, é de entrega de verdade. Não é falar aquilo que eu imagino que eu estou fazendo. Eu acredito que eu estou gastando a minha vida. Eu acredito que eu estou cumprindo o meu chamado. Não, queridos, eu não quero acreditar. Eu só quero me entregar de verdade e quero fluir naquilo que já está disponível para mim. Sabe o que é fluir, meu querido? É quando o rio já está passando, você só pega e senta no barquinho, o barquinho vai descendo, sabe? Flua no rio de Deus. Eu preciso entender isso, queridos. Eu não preciso fazer, eu só preciso fluir. Amém? Quando estão entendendo, diga amém. A palavra de Deus deixa bem claro que a nossa adoração, queridos, ela não chega aos ouvidos de Deus. Ela deixa bem claro que não chega. Então não é uma forma de agradar com a melhor melodia, com a melhor... Não, porque a Bíblia deixa bem claro que o nosso adoração chega a Deus com um cheiro suave. Isso é poderoso, queridos, porque quando eu entendo isso,
eu preciso entender que a minha boca deve estar cheio daquilo que agrada ao Senhor. Sabe, para que isso gere uma essência agradável diante das narinas do próprio Deus. Não é o barulho, não é a forma que ela é tocada. Entenda isso, queridos. Então, às vezes, nós nos movemos pela emoção, pela melodia da música e estamos achando que estamos adorando a Deus e não estamos. Porque nós não estamos entendendo o que Deus já revelou para nós, que são essas bases. Porque, queridos, olha só. Existe um momento, deixa eu ver quantas horas aqui. Existe um momento, já vou terminar, tá, irmãos? Achei que vocês iam falar nada. E aí, chega um momento, queridos, que a adoração, ela deve se tornar aquilo que nós estamos adorando. Entenda, se eu adoro a Deus com uma frequência, aquilo se torna tudo que eu faço, tudo que eu sou. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí, queridos, quando nós começamos a entender que isso não pode ser adoração no conceito de idolatria, vou dar um exemplo aqui para que você a gente já foi adolescente, né? Sabe muito disso, que a gente às vezes idolatra um jogador de futebol, né? Aí tem a moda da Copa, aí eu vou fazer um tupete aqui, cortar tudo e vou fazer um tupete. Isso, queridos, vamos dizer assim, é idolatria. É nesse conceito, quando você tem uma banda, a banda veste com essa roupa, vou vestir a roupa igual da banda, vou fazer igualzinho. Isso são bases da idolatria e às vezes leva para esse princípio de que rompe com o conceito do que é adorar a Deus. Eu estou falando isso para que você entenda que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. E o que você está idolatrando aí, que às vezes você está entendendo, que você acha que o seu comportamento está sendo conduzido para aquilo que você faz? Qual que é a influência que você está recebendo aí? Então, queridos, olha, nós que somos pais, por exemplo, nossa influência afeta diretamente nossos filhos. Então, se você vive uma vida de adoração, uma vida de entrega, essa identidade é a que seu filho carrega. Se você está o tempo inteiro dedicado eu quero ver futebol, acabou o futebol, vou ver outro futebol. Meu querido, a vida vai ser voltada para aquelas coisas. Nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. E eu quero ser semelhante como Deus é, como Jesus é, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. Quem quer ser um verdadeiro adorador, diga amém. Então, meu querido, a única importância que eu quero que você tenha, eu já vou terminar, viu, primo? Se quiser pegar o louvor aqui. Vamos louvar aquele de novo? Aqui estamos, Deus, poderoso. Então, quando você entende isso, queridos, imagina agora você gastando todo o seu tempo na presença de Deus. Você tem ali uma liberação de Deus para você, que é essa liberação que é cada vez que você entrega mais crédito é liberado do céu para você. Toda vez que você entende isso, queridos, que é o que eu preciso voltar aqui e reforçar. A gente falou muito sobre a atmosfera da adoração. Essa atmosfera, querida, ela é gerada, ela é produzida. Por quem? Por verdadeiros adoradores. Então eu quero que você, queridos, não só hoje, não só agora, mas tendo percepção daquilo que está sendo declarado pela sua boca. Sabe, se você está dizendo que Deus é santo, entenda a profundidade de santidade que Ele tem e a profundeza que nós estávamos distante dessa santidade que Deus é. Mas Ele nos justificou para que nós possamos ter acesso diretamente a Ele. E esse acesso diretamente a Ele nos trouxe o relacionamento e a oportunidade de postarmos e adorarmos a Ele diante do trono da graça. Então, queridos, entenda isso, usa isso de princípios para a sua vida. Saia daqui durante essa semana, você carregue esse princípio de adoração. Vai pegar ônibus, meu querido, comece a contemplar as coisas que Deus criou. Comece a contemplar também a sabedoria, o conhecimento que Deus liberou para o homem, para que também mostrasse ali o princípio da criação, das coisas que foram criadas, através do conhecimento que Deus liberou ao homem. Comece a desfrutar disso, queridos. E a partir do momento que você entender isso, você vai entender que enquanto eu estou adorando, enquanto eu estou servindo, Deus está fazendo com que pecadores trabalhem a meu favor. Entenda isso, queridos, isso é poderoso. Aconteceu alguma coisa ruim? Dá glória, meu irmão. A situação piorou? Dá glória, meu irmão. Adore, não é mais com você, agora é com Ele. Então adore ao Senhor de verdade, meu querido. Aqui estamos, Deus,
perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. Aleluia. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Suas mãos aí, meu querido. Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. As suas mãos levantadas, queridos, não é para agradar nenhum homem, não é para agradar a vontade de ninguém, mas a vontade dele. Então a expressão do seu corpo nesse momento que seja de entrega, que seja de adoração de verdade. Diga: santo, santo, santo é o Senhor. Os anjos estão dizendo santo nesse momento, meu querido. Os anjos estão adorando nesse momento. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Deus, eu quero me entregar em adoração a Ti. Eu quero me entregar, Pai, de todo o coração a Ti, Pai. Que a minha vida seja inteira de adoração a Ti. Tudo que eu faça seja de adoração a Ti. Porque decorrer disso, o restante disso, é a bênção que o Senhor tem para liberar para nós. Deus poderoso, Senhor, venha, Pai, fazer com que a atmosfera do céu desça sobre esse lugar, sobre a vida da Tua igreja, Pai, sobre o lar de cada um aqui. Que, Senhor, venha dar uma semana de vitória, de bênçãos e de alegria sobre a vida de cada um, Pai. Que eles recebam boas notícias que vêm do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos declarando. Somos representantes do céu nesta terra, Pai. E que nós possamos fluir, ó Pai,
como alguém, ó Pai, que carrega a tua presença. Que nós possamos nos mover, ó Pai. Que nós possamos ter ações e atitudes de verdadeiros adoradores, ó Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, derrama a graça, virtude e poder sobre nossas vidas. Aleluia. Santo, Santo, aleluia. Amém. Glória a Deus, amém. Isso é uma boa palavra, amém. Espero que essa semana você tenha a oportunidade de praticar aquilo que você tem recebido como palavra de Deus nesses dias, amém. E que você viva de fato uma vida de adoração, amém. Uma vida de honra, de louvor ao Senhor, amém. Vamos dizimar e ofertar nessa noite. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta em espécie, você pode depositar aqui.